Tá aí você que já sintonizou aí na nossa fanpage no Facebook. Estamos ao vivo agora no Facebook, tá bom? Você que está no aplicativo e pelo site, tá pelo Zara Rádio, Xcast, fica aí com a gente, tá bom? Não sai não que o programa tá rolando. Só que esse momento agora é a palavra de Deus que vai ser aplicada pelo presbítero Cristiano, que já está aqui do nosso lado. Presbítero Cristiano do Ministério MIPA, Ministério Intercessão, Palavra e Adoração. Isso. Pastor Paulo Lopes, meu amigo Pastor Paulo Lopes, tá certo? Eu vou ceder a tribuna de honra aqui para ele, porque ele é o profeta da tarde. Vamos lá, estamos ao vivo aí. Deixa eu acertar aqui pro irmão. Glória a Deus. Vamos lá. Pode vir, varão. Senta lá. Aqui. Olá, meus irmãos, graça e paz. Boa tarde, sou o presbítero Cristiano. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês aí que estão nos ouvindo, você que está aí na live, você que está conectado com a Rádio Amor Incondicional. Essa rádio que eu creio que tem a bênção da sua vida, tem alcançado aos corações aí que está aí aberto para ouvir a palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Roberto Tavares, pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez estar aqui nessa rádio para poder ministrar a palavra de Deus. A palavra que eu costumo dizer que não é minha, a palavra ela é de Deus. Também trago um abraço do pastor Paulo Lopes, da Igreja Ministério Palavra e Adoração, que fica em Jardim Primavera, na rua Corfu, número 75. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde que está aí ligados, conectados aí na Rádio Amor Incondicional. Eu acredito que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu acredito que Deus tem algo para falar contigo nessa tarde, tá bom? E desde já eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24. Eu acredito que nessa tarde Deus quer falar ao seu coração. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está ao caminho de trabalho voltando, que está conectado conosco aí, eu acredito que Deus vai falar fortemente ao seu coração, porque eu sempre digo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, onde ela é enviada, ela prospera naquilo onde ela está sendo enviada, ela causa efeito, impacto, e essa palavra ela tem essa capacidade, ela tem esse poder. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, e o verso 25 também diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Amém? É uma palavra conhecida, é um texto conhecido para nós. Mas, amados irmãos, vocês que estão aí conectados, estão nos ouvindo, deixa eu dizer algo para você nessa tarde. Do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7 de Mateus, eles são conhecidos como o Sermão de Jesus. Você vai ver Jesus dando uma série de sermões aí para os seus discípulos, aqueles que estavam seguindo, aqueles que estavam acompanhando Jesus. A gente sabe que todo reinado, todo rei tem seu estatuto, tem suas normas, tem a sua regra. Nós sabemos que nesse mundo que nós estamos vivendo, existem algumas regras para nós, existem algumas leis, existem alguns estatutos que nós, enquanto estamos aqui, temos que cumprir. E para nós, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Jesus, também para nós existem algumas regras, alguns estatutos que são dados a nós através de Jesus, através da sua palavra. E é isso que Jesus faz nesse capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, uma série de sermões, estatutos do reino,
para aqueles que estão seguindo, aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão caminhando com Jesus. Nós vemos Jesus falar sobre as bem-aventuranças, nós vamos falar sobre julgamento, sobre ira, sobre não se irar, sobre amar os nossos inimigos, sobre oração, sobre as preocupações da vida. Jesus dá sobre oração, Jesus dá uma série de sermões para os seus súditos, aqueles que estão servindo, aqueles que decidiram caminhar com Jesus. E a gente sabe que tudo aquilo que é falado por Jesus, que é ensinado por Ele, não somente temos que ouvir, mas sim praticar. É por isso que Ele fala nesse versículo que nós lemos aqui. Se você ler esse versículo, a ideia que dá parece estar resumindo tudo aquilo que Ele falou do capítulo 5 até o término do capítulo 7. Parece que Ele está dando um resumo de todos os sermões que Ele está passando para aqueles que estão caminhando com Ele, que está andando do lado dele. E a gente sabe, irmãos, que a palavra de Deus, ela é conhecida como regra de fé e prática. Na verdade, então, a gente sabe que aquilo que nós temos que viver como crentes em Cristo Jesus, ou aqueles que decidem a viver como um crente em Cristo Jesus, precisa pôr em prática mediante a palavra de Deus. Tiago vai dizer: não seja somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Quando eu falo sobre essa palavra, me faz lembrar que nesse tempo de hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, vemos muitas pessoas somente ouvir, mas pouca prática da palavra de Deus. E na verdade a gente sabe que para termos uma vida abençoada por Jesus, temos sim que pôr em prática a palavra que vem dele, a palavra que eu já disse que é viva e eficaz. Então Jesus aqui nesse sermão, ele dizendo o seguinte: todo aquele que ouve, em outras versões, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é considerado um homem sábio, ou seja, um homem prudente. Por que Jesus diz que aqueles que ouvem e a praticam? Não diz somente aquele que ouve, porque Ele está dizendo para nós que é importante não somente ouvir, mas sim praticar. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro de Deuteronômio capítulo 28, verso 1, Deus diz assim para o povo através de Moisés: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor Deus e seguir conforme os mandamentos, vocês serão exaltados sobre todas as nações. Ou seja, se vocês estarem atentos à minha palavra, se vocês porem em prática aquilo que eu estou ensinando, se vocês porem em prática aquilo que eu estou ordenando, se vocês porem em prática aquilo que eu estou instruindo vocês a uma terra que eu tenho prometido, vocês vão ser abençoados. Ou seja, Deus já tinha prometido a terra para o povo, uma terra que emana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra que os espias foram espiar e tiveram prova que a terra era boa. Mas não é somente estar naquela terra e ver de qualquer jeito, eles tinham que estar naquela terra e pôr em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Então a nossa vida, ela não basta somente você ouvir, você precisa praticar a palavra de Deus, você precisa pôr em prática a palavra de Deus. Lembra de Josué capítulo 1, verso 8, o que Deus diz para Josué, aquele que foi escolhido para liderar um povo, para chegar à terra que Deus tinha prometido. O que Deus diz para Josué? Josué, não aparte do livro da minha lei, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se você fazer conforme está escrito nesse livro, que é a palavra de Deus, o seu caminho vai ser bem sucedido. Está aí uma deixa para você, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida regada às bênçãos de Deus, você precisa pôr em prática a palavra de Deus, porque hoje em dia muito só se ouve e pouco se pratica a palavra de Deus. Nós precisamos pôr em prática as palavras de Jesus. Você precisa praticar. E hoje pouco se pratica essa palavra. As pessoas têm a palavra, as pessoas ouvem a palavra, mas não conseguem praticar. É por isso que eu entendo que Jesus diz que aqueles que escutam as minhas palavras e a pratica é considerado o homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde: aonde você tem construído a sua casa? Como você tem construído a sua casa?
Essa casa que eu digo aqui é a minha vida e a sua vida. Essa casa é a sua vida hoje, que está me vendo, e você que está me ouvindo, você que está conectado na Rádio Amor Incondicional. Deus está perguntando a você, nesse tempo da sua caminhada, como você tem construído a sua vida? Aonde você tem construído a sua vida? Aonde você tem construído? Estamos vivendo um tempo difícil. A pandemia ainda está aí. Está desde o ano passado. É um tempo muito difícil para nós. Sim, é um tempo difícil. Está sendo difícil? Está sendo difícil para nesse tempo difícil da pandemia. Como você tem construído a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida? Como você tem praticado a sua vida? Como diz o texto, desceu os rios, transbordou os rios, vento, veio a chuva forte. Conta a nossa casa, conta a nossa vida. Mas como nós temos reagido a isso? Como você hoje tem reagido a isso? Tem posto em prática a palavra de Jesus falada com você? Tem posto em prática isso na sua vida? Você está firme, você está sólido nessa palavra, que ainda que corra os rios, vento, a tempestade, você mesmo assim se mantém de pé, você mesmo assim continua adiante? Ou a sua casa tem sido abalada, ou a sua casa tem sido estremecida, tem vindo ao chão? Sabe por quê? Tem vindo ao chão? Sabe por que teve uma queda? Porque você não pôs em prática as palavras de Jesus. Você tem muito só ouvido, você tem muito só escutado, mas pouco você tem praticado. Você vê as pessoas aí amedrontadas, as pessoas desesperadas, as portas se fechando, as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão perdendo a base, estão perdendo o chão. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que você não precisa se abalar, você não precisa se desesperar, que você precisa ter alguém sólido sobre a sua vida, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a palavra que você precisa para construir a sua vida, para pôr em prática a sua vida, para que você esteja firme e constante mediante essa palavra. É essa palavra que é sólida para nós, é essa palavra que arroja. Jesus é a palavra. Lembra de João, capítulo 1, que diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo é Logos, é a palavra de Deus mesmo. Em Deuteronômio ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vivemos daquilo que sai da boca de Deus para nós. Enquanto eu e você vivemos daquilo que sai da boca de Deus, pode correr os ventos, a tempestade, a pandemia, mas nós vamos permanecermos de pé para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Mas você precisa pôr em prática isso. Você precisa pôr em prática essa palavra, que nos deixa firme e sólido, constante. Quem já construiu casa aqui sabe. Quando você começa a construir a casa, qual é a base que você faz? Você cava as sapatas, faz lá os radier lá, coloca o concreto, levanta, enche, começa a fazer assim de volta. Você faz a estrutura, a base, para que você comece a levantar os tijolos, para que você comece a levantar a casa. Ninguém começa a vida a ser uma base. Você não pode começar a ser uma estrutura, porque se você começar a sua vida a ser uma estrutura, você vai ter quedas, você vai vir ao chão, você vai ser fácil de ser derrubado em meio às tempestades e às dificuldades da vida, porque você não está pondo em prática a palavra de Deus sobre a tua vida. Ele diz aqui para nós: aquele que escuta e pratica a minha palavra é considerado um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha, e essa rocha é o próprio Jesus. E sobre praticar a palavra, nós vemos uma série de personagens bíblicas que põem em prática a palavra de Deus, começando por Noé, aquele que em meio de uma geração incrédula, corrompida, ouviu a voz de Deus e disse: Noé, constrói a arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, eu vou acabar com a raça humana. E Noé vai, constrói a arca. Olha que naquele tempo, há muitos anos, não chovia, não se via chuva naquele tempo, e Noé construiu a arca. Ele pôs em prática, ele ouviu
a palavra de Deus, a voz de Deus, e pôs em prática a palavra, construiu a arca. Qual é o resultado que Noé teve disso? A sua família foi salva daquele dilúvio. Por quê, pregador? Porque ele pôs em prática a palavra de Deus, e a sua família estava segura, porque ele praticou aquilo que veio de Deus para a vida dele. E é isso que falta para você. Para a tua família estar segura, para você estar seguro, para você estar protegido, você precisa pôr em prática a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! E eu sei que Deus está falando com você nessa tarde. Nós vemos aqui Abraão, outro homem de fé, homem que também ouve a voz de Deus, dizendo: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Abraão pôs em prática, ele foi sem saber para onde ia, recebeu a promessa, recebeu Isaac, e de dele saiu uma grande nação. As promessas de Deus aconteceu sobre a vida de Abraão, porque ele ouviu e pôs em prática a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: para as promessas do Senhor acontecer na sua vida, você precisa não só ouvir, mas pôr em prática a palavra de Deus sobre a tua vida, porque aqueles que ouvem e põem em prática a palavra de Deus tem promessa sobre a tua casa, tem promessa sobre a tua família, promessa para os teus sonhos, para os teus projetos, mas precisa pôr em prática a palavra de Deus. Aleluia! Precisa pôr em prática a palavra de Deus. Glória. E nesse personagem de Abraão, também mais uma vez põe em prática a palavra. Ele ouve e põe em prática a palavra de Deus. Quando Deus coloca ele à prova, em Gênesis capítulo 22, quando Deus fala assim: Abraão, pega o teu único filho e me oferece em sacrifício. E Abraão pega e vai. E no caminho, na ida, o seu filho Isaac, ele pergunta: pai, aqui está a lenha e aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E os Deus caminham junto. E quando Abraão arma tudo, está decidido a sacrificar Isaac a Deus, a Bíblia diz que brada um anjo do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça nada a esse teu filho, porque agora sei que você não negaste o teu único filho. Quando Abraão olha para a direita, ele vê lá o cordeiro, a provisão de Deus. Ei, outra deixa para você aí, que está conectado, me ouvindo nessa rádio Amor Incondicional. Quando você ouve e põe em prática a palavra de Deus, pode ter a certeza que mediante as provações da vida, a dificuldade, a provisão chega, ela vai chegar para a tua casa, vai chegar para a tua família, porque você está ouvindo, está pondo em prática a palavra de Deus, e tenha certeza que aquele que prometeu, ele vai prover aquilo que você precisa. Aleluia! Ele proveu o cordeiro para a nossa vida, que se chama Jesus. Ele proveu o Cordeiro Santo na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudesse ouvir e pôr em prática a sua palavra. Oh, Jesus está falando comigo e com você: põe em prática as minhas palavras, porque enquanto você viver debaixo da prática dessa palavra, pode acontecer o que for, mas você vai estar firme na rocha. Aleluia! Precisamos pôr em prática a palavra de Jesus. Ele também disse que vai voltar. Ele também disse que vai voltar para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no teu sangue. E nós precisamos colocar isso em prática. Precisamos lavar nossas vestes. Precisamos pôr em prática a nossa vida de santidade. Precisamos pôr em prática a nossa vida de santificação. Precisamos pôr em prática a nossa vida de comunhão com Ele. Precisamos pôr em prática a nossa vida de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele. E Ele também nos ensina isso, que é a prática da oração. Quando Ele fala assim: vai no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, que te
recompensará. Essa é uma das práticas que eu e você devemos fazer. Essa é uma das práticas que eu e você devemos praticar para que a nossa vida possa estar mais fortalecida, possa estar mais firmada em Cristo Jesus. Essa é uma das práticas, a oração. E eu te faço uma pergunta: você tem orado a Deus? Você tem orado? Você tem posto em prática a oração? Quando eu digo oração, a tua vida com Deus, a sua intimidade com Ele. Tem dado no teu quarto, fechado a porta, orado em secreto ao teu Pai. Tem tido essa prática de intimidade com Ele. Sabe por que está se abalando? Sabe por que está tendo quedas? É porque você não está pondo em prática uma vida de comunhão com Jesus. E todos aqueles que têm uma prática de comunhão com Jesus, dificilmente vai ser abalado pelas coisas que estão acontecendo aí fora. A pandemia está aí, mas a minha comunhão está com Jesus. Não estou sendo abalado por isso, porque eu estou sendo firmado. Cada vez que eu me aproximo, cada vez que eu tenho um relacionamento, que eu tenho uma comunhão, que eu ponho em prática isso na minha vida, mas eu estou fortalecido em Cristo Jesus, como mesmo a sua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como é que eu venço isso? Mediante a palavra de Deus. Como é que eu venço, pregador? Pondo em prática a palavra de Jesus sobre a minha vida. Precisamos fazer isso. Você precisa pôr em prática isso. De repente, você que está me ouvindo hoje, que está conectado conosco, tem tido muitas quedas, os ventos estão soprando, está batendo contra a tua casa, está soprando e você está se abalando, de repente está se afundando. É porque você ainda não começou a construir a sua vida nas palavras de Jesus. Você ainda não começou a colocar em prática as palavras liberadas de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos firmados nele. Porque essa rocha aqui é o próprio Cristo. Lembra quando Jesus libera aquela palavra para Pedro? Quando ele começa a dizer: quem está dizendo que eu sou? Um dizem que tu é profeta, um dizem que tu é Elias, um diz que tu é João Batista. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: Pedro, disseste bem, o que te revelaste não foi a carne e o sangue, mas sim o meu Pai que está nos céus, e por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Enquanto nós estivermos colocando em prática a palavra de Jesus, nada vai prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. Se você hoje quiser começar a pôr em prática essa palavra, nada vai prevalecer contra a sua vida. Mas você precisa pôr em prática isso, meus irmãos, começar a viver isso. A nossa vida está condicionada não somente a ouvir a palavra, mas sim praticar essa palavra de Deus. Lembra de João? João, ele está lá em Pátimo, preso. Por quê? Por causa da palavra de Deus. E ele agora vai ter uma revelação do próprio Cristo, que ele pudesse escrever as cartas às igrejas da Ásia Menor em Éfeso, dizendo: João, escreva essas igrejas, para que essas igrejas pudessem pôr em prática aquilo que Jesus estava revelando a João. E essas igrejas precisavam voltar ao primeiro amor, precisavam pôr em prática a palavra de Jesus, para que Jesus pudesse continuar a fazer as suas obras, para que Jesus pudesse continuar a realizar os milagres que precisava realizar. E nessa tarde, para que Cristo ele realize algo na minha vida e na sua vida, você precisa pôr em prática essa palavra que está sendo liberada para você aqui nessa tarde. Aleluia. E o interessante que no verso 26 diz para nós: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com a força contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ei,
deixa eu dizer algo para você aqui. Se você ainda não está construindo a sua casa sobre a rocha que é Cristo, se você não está montando essa base sobre a tua vida, sinto muito lhe informar, mas quando vier os rios, quando vier a tempestade, quando vier os ventos, quando soprar o vento forte, grande vai ser a sua queda, porque a sua vida está construída em qualquer outra coisa, mesmo em Cristo Jesus. Mas se nessa tarde você decidir construir a sua casa, a sua vida, a sua família sobre a palavra de Jesus, pode ter a certeza que a sua casa vai estar de pé, a sua família vai estar de pé para a glória e louvor do Todo-Poderoso. Aleluia! E para terminar, eu me lembro agora de Jesus, quando ele libera uma palavra dura para aquelas pessoas que estavam à sua volta, e todo mundo agora começa a ir embora por causa da palavra que Jesus libera. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês também não vão com eles? Vocês também não vão acompanhar eles? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Jesus tem palavras de vida eterna para a tua vida. Jesus tem palavras de vida eterna para você. Mas essas palavras de vida eterna são para aqueles que ouvem e praticam essa palavra. A palavra de vida eterna está condicionada para aqueles que estão praticando, para aqueles que estão seguindo, para aqueles que estão adiante. Existe uma eternidade para nós, existe um céu preparado para nós, mas essa eternidade está preparada para aqueles que não só ouvem, mas para aqueles que põem em prática a palavra de Jesus. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar a minha vida e a sua vida. Ele mesmo diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vou preparar-vos um lugar. Nesse caminho de Jesus, precisamos pôr em prática a sua palavra. Nesse caminho de Jesus, precisamos viver uma vida de prática da sua palavra. Se eu e você estivermos praticando a palavra de Jesus, pode ter a certeza que existe uma eternidade para a minha vida e para a sua vida. Existe uma eternidade para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua vida. Você que tirou o seu tempo, você que ficou conectado aí, ouvindo a palavra de Deus, que ela possa ter abençoado abundantemente a sua vida. Não se esqueça, ponha em prática as palavras de Jesus, que somente nessa palavra você vai estar firme adiante para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. A missionária Valéria, ela está pedindo para o irmão contar um testemunho, aquele que eu falei com o irmão do celular. Ah, sim. Amém. Bem, amados irmãos, pediram para me contar o testemunho que aconteceu comigo aí, acho que há 2 sábados atrás, se não me engano. E foi um livramento de Deus, na verdade, né? Eu achei que era outra coisa, mas na verdade foi outra coisa que aconteceu. Depois que eu vou entender, né? O que Deus faz agora a gente entende, vai entender lá na frente. Eu estava sentado, fui passar o dia com a minha mãe, estava sentado lá no comércio dela lá que ela tem, estava conversando e estava bem movimentado, estava com o meu celular na mão. E quando de repente nós fomos abordados aí pelo meliante aí de moto, ele tirou a pistola da cintura, apontou. Ele ficou uns 3 segundos aí parado me olhando aí com a pistola apontada. Meu filho estava na minha direção junto comigo. E ele ficou meio assim, sem o que fazer, meio paralisado. E ele pegou, me dá o celular, pegou o celular meu da minha mãe, pegou o celular dela, peguei daí, ele pegou e foi embora. Eu sou um tipo de pessoa que as coisas que acontecem comigo, não pergunto a Deus o porquê. Eu só agradeço e fiz a vontade dele. Não costumo muito questionar Deus as coisas que acontecem comigo, né? Porque eu entendo que tudo tem um propósito na nossa vida, nada é por acaso. Só que nesse dia eu perguntei a Deus por que Ele permitiu roubar meu celular.
e porque nesse dia vinha 3 meninas com o celular na mão, mais à frente tinha uns rapazes na esquina com o celular, e justamente levou o meu da minha mãe. Eu falei, poxa Senhor, minha mãe tem 15 dias que comprou o telefone, o meu telefone era da empresa, poxa, levaram o celular, mas enfim, tu sabe todas as coisas, está nas tuas mãos. Eu fiquei aquilo na cabeça. E no domingo, quando eu fui para o culto estava sendo ministrado lá, e Deus falou fortemente no meu. Nesse dia eu estava achando poder orar pela igreja, interceder pela igreja, e Deus falou no meu coração. Naquele dia que eu levei o celular, eu permiti levar o celular, na verdade aquele rapaz, ele te confundiu com outra pessoa. Ele veio para tirar a sua vida pensando que você era outra pessoa, mas eu não permiti, só para você saber como eu cuido da sua vida, e a sua vida ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E naquele dia eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus, liberei algo para Deus naquele dia lá, liberei algo para as pessoas que estavam ali, dizendo para aquelas pessoas que independente de que as coisas que viessem a acontecer, Deus cuida de nós, Ele cuida da minha vida, e eu fiquei muito feliz por isso, e é algo que isso é uma realidade. Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe, e isso mostra de como a gente é tão importante para a nossa vida. Por isso que, como foi pregado aqui, a importância de nós construirmos a nossa vida em Cristo Jesus. Como é importante nós termos a nossa vida em Cristo, ter Ele como base da nossa vida. Porque quando a gente faz isso, quando a gente começa a construir a nossa vida sob a prática da palavra de Deus, Deus em todas as áreas Ele cuida de nós. E o interessante é que na quarta-feira agora passada eu estava na minha igreja e chegou uma irmã que eu lá na minha casa, terça-feira eu tenho um pequeno grupo lá, conversando com as pessoas, ministramos a palavra, oramos juntos, e nesse culto agora, quarta-feira agora, a irmã me deu uma bolsa e diz assim, olha, eu trouxe uma lembrancinha para você, meu irmão, queria te abençoar. Eu falei, amém. Botei na mochila e eu achava que era um perfume ou alguma coisa que fosse, mas quando eu abri a lembrança, o que era? Era um celular. A irmã, eu fui abençoado com um celular, ou seja, Deus, ele livrou a minha vida da morte, né? Livrou a minha vida da morte, mesmo assim, e ainda me abençoou com o celular, me provando que celular, as coisas materiais são banais, a nossa vida que é mais importante para Ele. Então, eu fiquei feliz por isso, agradecer a Deus por isso. Então, glória a Deus que a minha vida, meus irmãos, estão baseadas, estão sendo construídas, estão firmadas, estão edificadas na palavra de Deus. Ainda que venha alguém me assalte, ainda que venha alguém leve algo, aquilo que é material, eu não vou ficar abalado, não vou me estremecer, não vou perder o meu chão, porque a minha vida está firmada naquele que é fiel, Cristo Jesus, que é a minha base, que é a minha rocha. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Pode orar pra gente. E nessa tarde eu quero estar orando por nós. Você que está conectado conosco, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Oramos a Deus, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Te bendizemos, ó Deus, pois Tu és o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer por esse momento aqui na Tua presença, nessa rádio Amor Incondicional, aonde as pessoas estão aí conectadas, ouvindo a Tua palavra. Pai, eu tenho a certeza que a Tua palavra nessa tarde, mais uma vez, ela alcançou corações, ela alcançou vidas, ela impactou pessoas, ó Pai. Eu tenho a certeza que aonde a Tua palavra ela é enviada, ela não volta vazia, ela prospera aquilo que ela foi enviada. Pai, que nessa tarde a Tua palavra, ela tenha alcançado um coração sedento, um coração ansioso pela Tua palavra, e que venha dar frutos para a glória e louvor do Teu nome. E que nessa tarde, meu Pai, se existe alguém de repente que ainda não é crente em Cristo Jesus, que ainda alguém não decidiu entregar a sua vida ao Senhor, que nessa noite, que nessa tarde
possa fazer isso, decidir, meu Pai, entregar a vida ao Senhor e começar a pôr em prática a Tua palavra, para que possa estar firme, para que possa estar sólido, para que possa seguir adiante, mediante a Tua palavra, como foi liberada aqui, Senhor, porque enquanto nós estivermos praticando a Tua palavra, enquanto nós estivermos construindo a nossa vida em Ti, Jesus, pode correr os rios, pode correr as tempestades, pode soprar os ventos, pode haver a pandemia, ainda que venhamos ser assaltados, ainda que venha levar alguma coisa nossa, ainda assim permanecemos no Senhor, porque a nossa base, o nosso fundamento está em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que é a nossa pedra angular, aquela que foi rejeitada pelos construtores, mas para nós é a pedra, meu Pai, firme, é a pedra que nós escolhemos, que é a nossa salvação. Pai, pelo poder que é no Teu nome, eu oro por cada vida nessa tarde, por cada vida que está em casa, meu Pai. Abençoa os Teus filhos, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Esse foi o presbítero Cristiano, Ministério MIPA, louvor em forma de palavras, coisa maravilhosa, né? E nessa tarde eu quero louvar a Deus pela vida do irmão, pela vida do pastor Paulo também, que liberou o irmão para estar ministrando aqui nessa tarde, tá certo? E é isso, irmãos, a fé sem obra, ela é morta, né? Então, vamos praticar a palavra do Senhor, né? Billy Graham, uma frase que Billy Graham ele falava, e que sempre quando eu tenho essa oportunidade, eu expresso. Billy Graham falava assim, ó: pregue, se possível, fale. Então, o entendimento de que nós temos por intermédio dessa palavra é que a nossa vida, ela já é uma ministração, é uma pregação para o mundo, né? Então é o testemunho que você aplica concernente daquilo que você aprendeu na palavra do Senhor, né? Não é somente ler. Paulo ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é somente ler, mas também praticar o amor, a misericórdia, a bondade, o perdão, a graça. Amém? Em nome de Jesus. E nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração algo muito interessante. E por intermédio de uma parábola, eu quero falar algo para vocês. A Carla, a Valéria, a gente vê aqui poucas pessoas, mas é uma dimensão. Ó, o Tiago, a Valéria, a Carla, eles compartilham para tanta gente que a gente não tem noção. A gente pensa que é 2 pessoas aqui, mas é muita gente. Pela página da rádio só tem essas pessoas, mas pelo Facebook deles tem muita gente nos assistindo agora. E eu queria fazer algo aqui muito interessante. É como se o Espírito Santo ele ministrasse no meu coração que o mundo é como se fosse uma folha de boldo. Ele te proporciona desejos e prazeres, porém é um gosto amargo, é uma coisa não satisfatória, que não te faz bem para o teu corpo e nem para a tua alma. E a presença do Senhor é como se fosse um bombom, algo doce, gostoso, suave, maravilhoso. E o Espírito Santo ele botava esses dois elementos, um boldo e um bombom. O boldo é o mundo, é a presença do maligno. Ele te deixa tudo amargo, com um gosto ruim. O teu casamento não tem mais gosto, a tua vida não tem mais felicidade, tudo teu é amargo. Mas a presença do Senhor em Êxodo 13 vai dizer que os filhos de Israel, eles encontraram um rio, um riacho, e as águas eram amargas. E ali Deus ele deu o aval para Moisés transformar a água amarga em doce. O doce é a presença do Senhor. Então nessa tarde eu quero presentear
com essa caixa de bombom aqui a Carla Augusta Ferreira. Carla, o que eu tenho para te dizer que a presença do Senhor é como se fosse essa caixa de bombom. Ela te proporciona desejos muito maravilhosos. Ela te proporciona um gosto gostoso, um gosto doce para a tua vida, algo que você come e tem vontade de se alimentar constantemente. Essa caixa de bombom é um presente da Rádio Amor Incondicional para a tua vida. E ela vai chegar aí, em Senador Camará, em Ramos, aonde quer que você esteja, ela vai chegar até você. E para todas as mamães, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês, tá? E eu quero dizer para você que nessa data de hoje tá orando para que esse dia passe rápido, para você não ter que lembrar de uma pessoa que você perdeu vítima dessa Covid-19. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ele possa consolar, confortar o coração de vocês. Não somente que perdeu uma mãe, mas que perdeu um irmão, que perdeu um amigo, que perdeu um parente. A minha oração nessa tarde, que foi feita pelo presbítero, é que o Espírito Santo ele possa ir até a vida de vocês, transformar o gosto amargo do boldo que está sobre a vida daqueles que não estão na presença por um delicioso pedaço de bombom. Amém? Nessa tarde, seja abençoado em nome de Jesus. Quer escolher algum? Eu vou construir. Amém? Vamos colocar aqui um louvor enquanto você fica conectado aí. Tá bom, Carla? Esse bombom é seu. Em nome de Jesus. Isso. Amém? Epa. Juliano Sol. Vamos ouvir um louvor aqui para você que está conectado ainda aí. Juliano Som, ele vai estar louvando bonito aqui. Eu vou construir. Amém? Vamos lá. Olha. É o pastor aí, rapaz. Aí, rapaz, chegou a emagrecer o homem, rapaz. Pastor, pastor. Aí, só para o Cristiano ter essa mensagem de hoje. Nós estamos lá. É benção. Tá tudo bem, pastorzão? Tudo bem, sabia? É, rapaz. Isso aí. Tá melhorando, né? Vamos melhorar devagarzinho. Já passou. Pô, susto, né, pastor? Já passou. Chegou a ficar internado, né? E? Uma bola, rapaz. Tá com o pulmão, mano. Acho que a gente